Fala galera, boa tarde a todos, professor Thiago aí com vocês. Bom, venho mais uma vez aí para deixar um vídeo aí para vocês de matemática, tá? Trouxe aí para vocês o vídeo de simplificação de raízes. Tem uma aluna aí inscrita no canal, a Luísa, ela solicitou que a gente fizesse aí um vídeo sobre simplificação de raiz quadrada. Matéria essa do 9º ano, tá? Mas que é muito útil se você vai prestar um vestibular, prestar um concurso, alguma coisa do tipo. Se você não souber simplificar a raiz quadrada, você não consegue aí chegar na solução da situação, ok? Do problema. Bom, vamos ver aí alguns exemplos de simplificação. Eu trouxe alguns exemplos básicos, tá? Bem simples de simplificação. Vou estar explicando da forma aí que você pode chegar nessa simplificação, tá? Dois jeitos, ou pelo raciocínio, ou fazendo aí a fatoração do número, tá bom? Olha só, o que significa a simplificação aqui pra gente? Assim, ó. Por exemplo, eu tenho raiz de 8, eu cheguei lá na resposta da prova, raiz quadrada de 8. Não tem essa alternativa. Por quê? Porque essa alternativa, ela não está simplificada, eu tenho que simplificar a raiz de 8. Raiz de 8 da forma simplificada vai ser 2 raiz de 2. Como assim? Raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2? Sim. Raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Como que eu faço para encontrar esse 2 raiz de 2? É da seguinte forma, tá? Eu vou trocar aqui a raiz de 8, eu vou substituir a raiz de 8 por um produto. 8 é 4 vezes 2. Eu troco 8 por 4 vezes 2. Quem tem raiz quadrada? O 4 ou o 2? O 4. Raiz quadrada de 4 é quanto? Tá? Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Então fica 2 raiz de 2. Certo? Vamos pensar no número 20. O número 20, poderia falar assim, 2 vezes 10, professor. 2 vezes 10 dá 20. Certo. Só que 2 e 10, nenhum dos dois tem raiz. Tá? Eu poderia também fazer o seguinte, trocar o número 20, tá? Por 4 vezes 5. E aí, 4 vezes 5 daria certo? Sim. 4 vezes 5 daria certo. Por quê? Porque o 4 tem raiz. E o 5 não. Então eu substituo por 4 vezes 5. Quem tem raiz, o 4 ou o 5? O 4. No caso, raiz quadrada de 4, tá? É 2. Raiz de 5 não tem a raiz exata, deixa na raiz. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 raiz de 5. Certo? Poderia também pensar no 12. 12, 4 vezes 3. Tá? 4 vezes 3 dentro da raiz. Quem tem raiz? O 4. Raiz quadrada de 4 é 2. E o 3 continua na raiz. Ok? 40. Olha como que nós vamos pensar o 40. Nós vamos pensar o 40 não como um produto de 4 vezes 10. Nós vamos pensar o 40 da seguinte forma, em radiciação. Nós vamos fatorar, tá, o 40 para poder radiciar essa raiz de 40. Nós vamos fatorar o 40. Como que é fatorar o 40? O 40, a metade de 40 é 20. A metade de 20, tá, é 10. A metade de 10 é 5. 5 não possui metade, então eu mantenho 5 por 1. Pronto. O que eu tenho, então, para o número 40? Eu tenho 2 ao quadrado e eu tenho 2 vezes 5, tá? Que no caso é 10. Tá? Então eu vou trocar a raiz de 40 por 2 ao quadrado vezes 10. Ou seja, 2 ao quadrado, quando eu tenho 2 ao quadrado dentro da raiz quadrada, eu tenho o quê? Eu tenho que cortar o quadrado com a raiz quadrada. Ou seja, eu tenho 2 raiz de 10. Pensando da forma que nós estamos vendo, poderia também ter deixado o 4. 4 vezes 10. Raiz quadrada de 4 não é 2? Daria na mesma, tá? Você pode pensar tanto fatorando quanto simplificando. 27. 27 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 ao cubo dá 27. 3 ao quadrado dá 9. Eu poderia trocar o 27 por 3 vezes 9, ou por 9 vezes 3. Quem tem raiz? O 9 ou o 3? O 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3. O 3 continua na raiz. Raiz de 3. Então a raiz de 27 é a mesma coisa que 3 raiz quadrada de 3.
Poderia colocar outros exemplos? Vou colocar aqui alguns outros exemplos para vocês. Números um pouco maiores. Vou colocar aqui, por exemplo, raiz de 200. Como que fica simplificado 200? Raiz quadrada de 48, a gente não colocou aqui. 48, como ficaria? Raiz de 80. Tá bom? Raiz de 200, de 48, de 80. Raiz quadrada de 50. E assim por diante. Poderia colocar outros exemplos. Vamos ver apenas esses. 200. 200 é 100 vezes 2. 100 vezes 2 dá 200. O 200, eu posso fatorar de outras formas, mas o maior possível seria esse, tá? 100 vezes 2. Quem tem raiz? O 100 ou o 2? O 100. Quanto que é a raiz quadrada de 100? Raiz quadrada de 100 é 10. Então fica 10. O 2 continua na raiz. 10 raiz de 2. 48. 48, eu tenho aí 4 vezes 12, né, dá 48. Tá? Só que o 12 teria como simplificar de novo. 16 vezes 3, 16 mais 16. 32 mais 16 dá 48. 16 vezes 3 seria o correto. Então a gente vai pegar 16 vezes 3. Raiz quadrada de 16 é 4, ou seja, 4 raiz de 3. Tá ok? 4 raiz de 3 é o número que eu estou procurando. Certo? Raiz de 80. 80, se eu fatorar 80, eu vou encontrar vários 2. Por quê? Porque 80 é a mesma coisa que 16 vezes 5. 16 vezes 10 daria 160. Mais vezes 5 vai dar 80. 16 vezes 5. Então eu troco o 80 por 16 vezes 5. Quem tem raiz? O 16 ou o 5? O 16. Quanto que é a raiz de 16? 4. 4 raiz de 5. Eu posso trocar a raiz de 80 por 4 raiz de 5, que vai dar na mesma, e a 4 raiz de 5 é a forma simplificada de 80. 50. 50, 25 vezes 2. Troco 50 por 25 vezes 2. Quem tem raiz? O 25 ou o 2? O 25. A raiz de 25 é 5, então fica 5 raiz de 2. Essa forma que a gente está fazendo, procurando dois números que multiplicam e dá a raiz, ela é uma forma de raciocínio lógico que nós estamos usando, tá? Você pode usar também a fatoração, ok? Bom, temos aí esses exemplos. Se você tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários e a gente vai estar fazendo vídeo aí para vocês, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Esse tipo de fatoração, de radiciação e simplificação, também dá para ser feito com raiz cúbica, raiz quarta, quinta, só que não é muito usual, não é comum de acontecer, tá bom? Então a gente não usa, a gente não faz com esse tipo de raiz, ok? Porque não é muito usual, dificilmente acontece, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.